E aí, segundo ano, tudo bem, pessoal? Voltamos com nossa matemática B, tá? E voltamos também hoje com nossa aula 27 e 28, continuando a trabalhar com plano e reta, né? A única diferença é que hoje nós não vamos trabalhar com pontos, ok? Nós vamos trabalhar com a reta e com o plano, ou melhor, a interação de uma reta com um plano e a interação de dois planos, tá? Aqui não existe mais interação entre retas e nem entre pontos, né? Professor, por quê? Porque quando nós trabalhamos com planos, nós trabalhamos com as faces de uma figura espacial, né? Então isso é muito importante. É muito importante que você saiba que são planos perpendiculares, paralelos, secantes e assim por diante. Quando existem retas em comum, retas paralelas, retas secantes, reta secante a um plano, reta paralela a um plano, né? Ou reta perpendicular a um plano, reta contida num plano, tá bom? Isso é muito importante. Então você precisa ter essa noção para que nós possamos entrar na nossa geometria espacial, tá? Bom, hoje eu dividi em dois tópicos, plano e reta, plano e plano, tá? O nosso ponto final é plano e plano, gerando assim, pode gerar uma figura espacial, não é? Ou melhor, formada por faces e arestas, tá bom? Faces, arestas e vértices, né? Lógico, sempre vai ter um vértice. Nesse caso aqui, nós vamos analisar essa questão aqui das retas com os planos, tá bom? Professor, quais são essas quatro situações? Basicamente, essas quatro situações a gente vai comparar uma reta com um plano. Nesse caso aqui, a reta está contida no plano, né? Então, nesse caso aqui, a nossa reta, ela está contida no plano alfa, tá bom? Bom, então, o que significa? Significa que ela está em cima do plano, sobre o plano, contida no plano, tá bom? Nós temos essas outras duas situações que elas são conectadas, tá? A reta secante e a reta perpendicular ao plano. Essa reta secante, o que acontece? Ela entra e atravessa esse plano formando um ângulo diferente, ok? Diferente de 90 graus, tá bom? E já aqui nessa reta perpendicular, você pode observar que ela forma um ângulo igual a 90 graus com o plano, tá bom? Então, por exemplo, nesse caso, aqui, muito importante, essa reta, ela pode formar esse mesmo ângulo aqui com infinitas retas que estão contidas nesse plano. Professor, então quer dizer que todas as retas que estão nesse plano podem fazer esse ângulo com essa reta R? Não. Muito cuidado com a palavra todas. Aqui eu tenho infinitas retas, mas se eu disser a palavra todas, eu estou englobando todas as que estão contidas nesse plano, tá? Por exemplo, eu posso ter uma reta que está simplesmente nessa posição, a reta S. Então, a reta S ela não forma esse mesmo ângulo com a reta R. E a reta S está contida num plano. Lógico que aqui eu tenho infinitas retas que podem formar esse mesmo ângulo aqui com a reta R, menos a reta S. Então, você não pode falar todas. Você pode citar infinitas, mas não todas, tá bom? Bom, a mesma coisa acontece aqui. Eu estou dizendo que essa reta, esse plano aqui, ela contém várias retas, né? Então, será que toda reta contida nesse plano é perpendicular a essa reta R? Não, né? Eu posso falar que eu tenho infinitas retas, tá bom? Infinitas retas aqui que formam um ângulo de 90 graus com essa reta R, ok? Inclusive, essas retas que estão aqui, elas podem ser, inclusive, paralelas, porque elas precisam estar deitadas num plano. Eu tenho infinitas retas paralelas que estão, né, contidas no plano e formam um ângulo de 90 graus com a reta R. Mas não posso falar todas. Por que não posso falar todas? Porque, na verdade, eu posso ter uma reta T, que está inclinada. Se essa reta está inclinada,
Então ela não forma um ângulo de 90 graus, ela tem uma inclinação diferente do plano, mas ela está contida no plano, tá bom? Então automaticamente a minha reta R, ela forma um ângulo aqui, olha, diferente de 90 graus, tá bom? Então você nunca diga todas as retas contidas nesse plano são perpendiculares à reta R. Não. Eu posso ter infinitas retas, mas não todas, tá bom? E aqui eu tenho uma reta paralela a um plano, ou melhor, essa reta não toca o plano em si, tá? Porque senão ela está contida nesse plano, mas elas são paralelas. Então a reta R, minha reta R, ela é paralela ao plano θ, tá bom? São paralelas, mas a reta R não é contida no plano, tá bom? Professor, se ela estiver contida no plano, então o que ela é? Ela é coincidente, tá? Então, eu não posso dizer que toda reta paralela está no plano. E nem posso dizer que toda reta que está no plano, tá? Ela é uma reta... Aliás, eu posso dizer que ela é paralela, tá? Mas ela é uma paralela coincidente com o plano. Tá bom? Então ela está contida nesse plano. Bom, plano com plano. Plano com plano chega a ser mais simples, né? Bom, planos paralelos, eu posso ter planos paralelos distintos ou posso ter planos paralelos coincidentes. Eu posso ter dois planos, onde tanto o plano alfa quanto o plano beta são coincidentes um em cima do outro. Bom, então eu posso dizer que esses dois planos podem ser coincidentes. Eles são paralelos, o quê? Coincidentes, tá? Só que aqui eles são paralelos distintos, está um sobre o outro, onde a angulação entre eles é zero. Como não tem angulação, eles são paralelos, tá? Como eles não se tocam, tá? Então eles são distintos. Planos secantes. É quando um plano ele forma um ângulo diferente de 90 graus com outro plano. Isso gera uma reta, essa reta R, olha. Ela é uma reta que passa por essa coincidência, tá? Por esse ponto de coincidência. Então, aqui já não é um ponto. Aqui você pode observar que tem esse ponto aqui, ó. A reta, ela corta o plano gerando esse ponto de coincidência. Aqui não, aqui é uma reta, tá certo? Bom, e aqui nós temos planos perpendiculares que formam um ângulo de 90 graus, gerando também uma reta, tá? Posso também chamar de reta R. Essa reta R, ela é o quê? Você pode observar que ela é paralela a infinitas retas, tanto no plano alfa quanto no plano beta, tá? Mas ela não é paralela a todas, ela pode ser perpendicular. Há uma reta no plano beta e no plano alfa, tá? Eu posso ter uma reta, se tiver uma reta paralela ao plano beta, essa reta, ela é perpendicular ao plano alfa? Sim. Se eu tenho uma reta paralela ao plano beta, tá? E essa reta está contida, então essa reta ela é perpendicular. Essa reta ela é perpendicular ao plano alfa, tá? Professor, posso dizer que todas são paralelas ao plano alfa? Não, porque eu posso ter uma reta no plano beta que não é paralela ao plano e nem pode estar contido, mas não é paralelo ao plano, tá? Bom, continuando, você pode observar que são elementos muito básicos, tá? É só você prestar atenção nessa questão de secante, perpendiculares e essa questão das retas e dos planos, tá? Vou pegar agora a nossa apostila para a gente resolver algumas questões para você ter noção de como se comportar. Lógico, isso aqui é um elemento mais abstrato, tá bom? E essa abstração aqui, quando eu falo de abstração, eu falo que ela vem de uma análise. Você não pode simplesmente fazer um cálculo, você tem que analisar a situação, tá? Existem situações e situações, tá? Bom,
Pegando aqui a nossa apostila na página 142, tá? 142, nós temos a nossa primeira questão. Ela fala o seguinte, preste bem atenção. Considere as afirmações. Se uma reta é paralela a um plano, então ela é paralela a infinitas retas desse plano. Correta? Sim, acabei de falar isso para vocês. Se uma reta ela é paralela a um plano, ela é paralela a infinitas retas, infinitas. Eu tenho infinitas retas aqui nesse plano. Mas eu não posso dizer que todas. Por quê? Porque pode ter uma reta que já não é paralela, né? Então, a primeira afirmação é correta, ela é verdadeira, ok? Segunda, se a reta é paralela a um plano, então ela é paralela a todas as retas. Não, falso, né? O segundo item já é falso. Terceiro item, se uma reta é perpendicular a um plano, então ela é perpendicular a infinitas retas desse plano. Sim. Se eu tenho uma reta perpendicular a um plano, então ela é perpendicular a infinitas retas, tá? Só que eu não posso dizer que são todas, infinitas, mas não todas. Então, a terceira afirmação, ela é verdadeira, né? E a quarta fala que se uma reta é perpendicular a um plano, então ela é perpendicular a todas as retas. Gente, a palavra todas é muito forte, tá? Não pode dizer todas, pode ser infinitas, mas não todas. Então, a quarta afirmação é errada. Então, as únicas afirmações que estão corretas na primeira questão é a 1 e a 3. Então, a nossa alternativa correta aqui é a letra D, tá? Que contém a primeira e a terceira afirmação como corretas, ok? Muito simples. Segunda questão. Nossa segunda questão da página 142 também, ela tem o mesmo raciocínio, só que você vai ter que analisar também, ok? Ela fala o seguinte, assinale a alternativa correta. Se dois planos são paralelos, então eles não têm ponto em comum. Tem. Eles podem ser paralelos o quê? Coincidentes. Se eles são paralelos coincidentes, eles têm pontos em comum. Lógico, distintos não tem ponto em comum, tá? Ponto P, o ponto P no plano alfa não é o mesmo ponto P no plano beta. Mas se eles são paralelos coincidentes, eles têm os mesmos pontos, tá? Então a letra A está errada, tá bom? Letra B. Se um ponto de uma reta pertence a um plano, então essa reta está contida nesse plano. Será? Não. Eu posso ter uma reta secante, né? Uma reta perpendicular. Então, se essa reta está contida, tá bom? Está contida nesse plano, nem sempre todos os pontos vão estar contidos, né? Vou ler de novo. Ó. Se um ponto de uma reta pertence a um plano, então essa reta está contida nesse plano. Não, tá? Não. Eu posso ter apenas um ponto aqui, ó. Os outros pontos não pertencem ao plano, tá? É o caso aqui da nossa reta secante e perpendicular. Então a letra B está errada, né? Você pensa muito, poxa, será por que ela está errada, cara? Parece tão correta, mas não, né? Nós temos essa situação. Letra C. Se dois planos são paralelos a uma reta, dois planos são paralelos a uma reta, então eles são paralelos entre si. O cara pensa, poxa, se dois planos são paralelos a uma reta, tá? Então eles são paralelos entre si. Será que isso vai funcionar? Gente, preste bem atenção. Eu tenho dois planos, tá? Dois planos, e eles são paralelos a uma reta, né? Eles são paralelos a uma reta. Se eles são paralelos a uma reta, então será que eles são paralelos entre si? Analisem, né? Bom,
eu tenho uma reta aqui, tá? E esses dois planos são paralelos a essa reta. Tem dois planos, ok? Você pode observar que existem elementos que não são paralelos, tá bom? Por quê, professor? Porque existe uma diferença entre o plano coincidente e os planos distintos, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma reta contida nesse plano, e os planos são coincidentes, então, o que acontece? Eles não são paralelos, tá? A reta simplesmente pertence a esse plano, tá bom? Então, a letra D está errada, né? Letra C. Letra D. Se uma reta contida em um plano é paralela a outro plano, então esses planos são paralelos, né? De novo, se uma reta contida em um plano, tá, é paralela a outro plano, bom, a reta está contida no plano. Se ela é paralela a outro plano, então esses planos são paralelos, tá? Nem sempre, porque eles são planos, podem ser planos distintos, aliás, coincidentes, né? Na verdade, tá bom? Então, eu não posso dizer isso, tá? E outra, eu posso ter planos, tá bom? Se um plano forma um ângulo de 90 graus com uma reta e com outro plano ele não forma o mesmo ângulo, eles podem ser paralelos? Podem, tá bom? Então, de novo, se uma reta contida em um plano é paralelo a outro plano, então esses planos são paralelos. Não. Na verdade, esses planos são perpendiculares, tá? Por quê? Porque ela está contida e ela é paralela ao plano, tá? Então, eles não são paralelos, tá bom? Letra E. Se uma reta é perpendicular a um plano, então qualquer plano que contenha essa reta é perpendicular a esse plano. Sim. A letra E é a nossa única alternativa correta, tá bom? Por quê? Se uma reta é perpendicular a um plano, ela é perpendicular a um plano. Então, qualquer plano que contenha essa reta é perpendicular a esse plano. Qualquer plano que contenha essa reta, né? Nós temos um plano que vai conter essa reta. Então, esse plano aqui, olha, que contém essa reta, ele também é perpendicular a esse plano, não é? Por que, professor? Eles são perpendiculares. Porque, na verdade, essa reta, se ela está contida no plano e ela é perpendicular a um plano, então ela também é perpendicular ao outro, não é? Se uma reta é perpendicular a um plano, então qualquer plano que contém essa reta, tá, é perpendicular a esse plano. Então, eu tenho dois planos perpendiculares. Essa reta está contida nesse plano, tá? Eu vou chamar de plano alfa. Então, esse plano é perpendicular a esse plano beta. Por quê? Porque essa reta está contida nela, tá bom? E essa reta é perpendicular ao plano beta. Se está contida no plano alfa, então o plano alfa também é perpendicular ao plano beta, tá? Então, na segunda questão, nossa alternativa correta é a letra E. Ok, pessoal? Bom, vamos ficar por aqui, tá certo? Você pode perceber que é meio complexo você analisar esses itens, tá bom? Mas é importante que você esteja sempre atento a essa questão aqui, tá? Nossa próxima aula a gente vai trabalhar com planos, tá? Só que, na verdade, esses planos formando figuras geométricas. Então, na nossa próxima aula, vamos conhecer o que é um vértice, o que é uma face e o que é uma aresta. Tá bom? Gerada o quê? Gerada por esses planos que têm retas coincidentes e que são paralelos ou perpendiculares ou secantes a outros planos. Tá certo, pessoal? Ficamos por aqui, tá certo? Um forte abraço e até a próxima aula. Valeu!